Muito bem, a gente está de volta aqui para a segunda parte da aula. Deixa eu passar aqui, mostrar para vocês a atividade, né? Valendo um ponto, exercício que vocês vão fazer. E aí vão mandar para o meu e-mail, né? Preferencialmente para esse e-mail. E aí são 4 questões de concursos. Aí vocês vão analisar as alternativas, vão marcar a resposta certa e vão justificar. E aí atenção, porque está sempre aqui em negrito, né, para você justificar com base no Código Civil, na posição majoritária do STJ, com base no Código Civil nas correntes doutrinárias que tratam do tema, com base na doutrina e com base nas correntes doutrinárias e no Código Civil. Então, as respostas têm que vir baseadas nesses pontos, certo? Então, são 4 questões de concurso, vocês vão responder e aí mandam as respostas para o meu e-mail até a próxima sexta-feira, certo? Então, é a atividade aí que faltava, né? Porque já tivemos os seminários, que valeram 2 pontos para quem se apresentou, e aí essa atividade completa ali os 3 pontos extras que eu sempre ofereço para vocês. Voltando aqui, né? Estava falando sobre a questão da possibilidade ou não da deserdação do cônjuge ou do companheiro. Então, a posição híbrida, né, é a posição mais adequada que seria, né? Justamente porque ela possibilita a deserdação do cônjuge pelo outro, do companheiro pelo outro, mas não em todos os casos, já que não houve a determinação legal da deserdação entre cônjuges e companheiros nas causas próprias de deserdação. Então, daria para colocar como interpretação mais ampla, né, dos casos das causas em comum, né, entre indignidade e deserdação, porque lá na indignidade você tem a possibilidade de excluir o companheiro ou o cônjuge, né, por aqueles atos praticados no artigo 1814. Então, se lá pode, aqui também poderia. Então, é por esse ponto de vista, né, que a Giselda Hironaka e o Arnoldo Valdo defendem esse posicionamento, né, que seria o mais adequado, mas não é o posicionamento majoritário, né? Ainda é majoritária a posição de que não há essa possibilidade de deserdação entre cônjuges ou entre companheiros, por pior que seja lá a situação configurada, certo? Mas deveria se dar uma atenção maior a essa posição aí híbrida, já que ela abriria essa possibilidade, pelo menos, para as causas comuns, já que lá existe a possibilidade de indignidade do cônjuge, de indignidade do companheiro. Então, se lá na indignidade poderia, aqui também poderia, já que o intuito da deserdação é de excluir herdeiros necessários. E cônjuge e companheiros são herdeiros necessários. Então, faz sentido a posição da Giselda Hironaka e do Arnoldo Valde, apesar de ainda ser, até hoje, a posição minoritária. Seguindo, a ação de deserdação, a ação de exclusão do herdeiro por deserdação. Também vai ter o mesmo prazo prescricional da indignidade, são 4 anos, certo? Então, o prazo prescricional é de 4 anos, contados a partir da abertura do testamento. Aí é a diferença, né? Os 4 anos da indignidade são contados a partir da abertura da sucessão, e aqui os 4 anos da deserdação são contados a partir da abertura do testamento. Como vocês já sabem, né, o testamento ele pode ser aberto dias ou meses depois da abertura da sucessão. Então, o prazo aqui é contado, o termo inicial de contagem do prazo é ali o momento da abertura do testamento e não a abertura da sucessão. Já que a deserdação, como estamos vendo hoje aqui, depende do testamento. Isso está previsto lá no artigo 1965, parágrafo único. Vamos ver o artigo por inteiro. Artigo 1965. Ao herdeiro instituído, àquele a quem aproveita a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Então, o ônus da prova, né, cabe a quem alega, aqui a mesma coisa. O parágrafo único, o direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos, a contar da data da abertura do testamento, como foi falado agora. Aqui algumas coisas sobre os efeitos da sentença, né? A eficácia extum, que é a mesma coisa lá da indignidade. Então, os efeitos da sentença retroagem à data da abertura da sucessão, tendo o indigno o dever de devolver todos os bens hereptícios. Lembrando, mais uma vez, bens hereptícios são os bens resultantes da perda da herança, em virtude da sentença de deserdação. Aí está errado, não é indignidade, aqui seria deserdação. Então, os efeitos da sentença retroagem à data da abertura da sucessão, tendo o deserdado
o dever de devolver todos os bens. É o que dá fazer a cópia, o copiou, colou e esquecer de mudar lá o nome, né? Dá nisso aí. Depois eu mudo na versão final que eu vou mandar para vocês. Então, tendo deserdado o dever de devolver todos os bens hereptícios. O efeito personalíssimo, então, apesar de no caso da deserdação não estar previsto expressamente no Código Civil, também aqui a pena civil não pode ultrapassar a pessoa do condenado, ou seja, os descendentes do deserdado não podem ser punidos pelo que não fizeram e podem, portanto, representar o deserdado no direito de herança, não tem problema. Aqui vale a mesma coisa que vale lá para a indignidade. O deserdado aqui não vai poder administrar os bens, não vai poder usufruir deles, né? Mas os seus herdeiros sim podem receber a herança normalmente, não tem problema, já que quem cometeu o ato foi o deserdado, não. E isso não se espalha, isso não se amplia para os outros herdeiros. Também devem ser resguardados os direitos dos terceiros que adquiriram os bens de boa-fé antes da sentença de deserdação, de novo, né? Então, aqui é a sentença de deserdação, então tem que se levar em consideração. Os bens adquiridos antes da sentença, eles têm que ser mantidos para os herdeiros, para os terceiros que adquiriram de boa-fé. Nestes casos, caberá aos demais herdeiros pedir em juízo perdas e danos pelos prejuízos oriundos da não devolução dos bens ao acervo hereditário. Então, aqui o que sobra para esses herdeiros, né, que vão buscar a deserdação, é pedir perdas e danos pela não devolução desses bens para o acervo hereditário, lembrando que o deserdado é herdeiro, só vai ser retirado da herança, só vai ser excluído quando houver a sentença, né? Então, enquanto não houver a sentença de declaração da deserdação, esse herdeiro continua sendo herdeiro normalmente. Continua exercendo sua função normalmente. Aqui a reabilitação, perdão. Tal como existe na indignidade a possibilidade do perdão, aqui também existirá essa possibilidade. Como ela vai se configurar? Bom, aqui a reabilitação somente será possível por meio da revogação da cláusula que previa a deserdação expressa em um novo testamento. Então, você tem lá o primeiro testamento que previu a deserdação daquele herdeiro. Vem o segundo testamento e revoga aquela cláusula. Então, aí você tem a reabilitação aqui, né, nesse caso do testamento com a deserdação. Não é admitido perdão por outro instrumento que não seja o testamento, nem mesmo se for por meio de escritura pública. Então, se o meio para a deserdação, né, para se efetivar a deserdação, para se mencionar a deserdação é o testamento, então tem que ser outro testamento que faça esse perdão. Aí, veja, não quer dizer isso que para que aconteça a reabilitação é preciso usar obrigatoriamente o mesmo tipo de testamento usado para a primeira versão que teve a deserdação. Então, vamos supor, no primeiro testamento, que era público, né, o testador deserdou aquele herdeiro. Num segundo testamento cerrado, ele revogou a cláusula e perdoou o herdeiro. Pode? Tranquilamente, sim, pode. Né? O que não pode no primeiro testamento, né, houve ali o testamento em que houve a deserdação e depois o testador vai lá e faz uma escritura pública qualquer, né, perdoando o herdeiro. Não pode, tem que ser por testamento. Se a deserdação é por testamento, a reabilitação tem que ser também por testamento. Agora, o tipo de testamento é de escolha livre. Pode ser público, cerrado, particular, certo? Então, não há essa restrição quanto ao tipo de testamento. O que importa é que tem que ser por testamento. Há autores, no entanto, que admitem a possibilidade de perdão expresso do testador em seu leito de morte, desde que testemunhado pelos demais herdeiros e desde que estes não ingressem com a ação de deserdação. Então, aquela clássica história lá da novela, da série, né? A pessoa está morrendo e diz, né, nas suas últimas palavras, eu te perdoo, meu filho. Né? Nesse caso, se houve testemunhas, alguns autores entendem que é possível essa reabilitação oral, mas não é o posicionamento majoritário, porque se a deserdação foi feita por testamento, então entende-se majoritariamente que o perdão deve ser feito pelo mesmo instrumento, testamento. Não pode ser escritura pública, não pode ser de forma oral, certo? E aí temos um tipo especial colocado pela doutrina de deserdação, seria a deserdação bonamente. Ou a deserdação com boas intenções, seria mais ou menos isso. É a deserdação prevista, não está, né, na parte lá específica da deserdação, seria uma outra situação prevista no artigo 1848 do Código Civil.
Essa forma de deserdação seria possível desde que haja, né, é possível desde que haja justa causa declarada no testamento. E ela vai ser cabível e admissível apenas para os casos de herdeiros pródigos ou para salvaguardar os bens da legítima de possíveis condutas precipitadas de seus herdeiros. O que é que acontece aqui? Aqui o que vai acontecer é o seguinte: o testador resolve fazer um testamento em que ele vai apor aquelas famosas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade dos bens. Qual a intenção? Aqui é boa intenção. Então, ele está bem intencionado, pensando no bem-estar futuro desse herdeiro. Então, como é um herdeiro pródigo, né, aquele que gasta tudo, né, gasta sua fortuna e tal, então a ideia é, vou deixar alguma coisa que garanta que essa pessoa não, né, torre todo o dinheiro que tem, todo o patrimônio e acabe morando de favor na casa dos outros e morrendo de fome. A ideia é essa. Então, ele vai lá, deixa um bem para esse filho, né, para esse herdeiro, e coloca a cláusula, por exemplo, de inalienabilidade. Não pode ser vendido, doado, etc. Né? Tem lá um problema, ele tem uma filha, né, e a filha sofre com um relacionamento abusivo e não consegue se desvencilhar dele. Então, o que é que ele coloca? Põe uma cláusula de incomunicabilidade, para que o bem herdado pela filha não comunique para o marido. Né? Inalienabilidade, para que o marido não faça, né, uma venda ilícita do bem da esposa. Então, isso é cabível, né, admissível. E aí, nesses casos, mesmo o testamento não trazendo uma deserdação, porque deserdação, de fato, isso não é, mas se entende que, indiretamente, essas cláusulas vão garantir, de um lado, os direitos do herdeiro e, do outro lado, vão impedir que aconteça algum tipo de situação que leve esse herdeiro ou essa herdeira a ter prejuízos excessivos, como consequência da morte desse testador, certo? Então, o artigo 1848 determina o seguinte: salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Então, essa impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade, ela pode ser aposta tanto aos bens deixados por testamento, quanto aos bens da legítima, certo? Então, essa é a ideia da deserdação de bonamente. Seria uma deserdação ao reverso, né? Aqui não é para excluir o herdeiro, é para garantir que o herdeiro tenha alguma coisa, né, após a morte desse testador, porque ele tem alguma situação que tem algum complicador na sua vida, ou porque ele é pródigo, ou porque, por exemplo, uma filha que tem lá um relacionamento abusivo com o marido, ou simplesmente porque ele não vai com a cara do marido mesmo, né, do seu genro, e não quer deixar bem nenhum para ele, não quer que se comunique nada para o genro. Enfim, são essas situações que levariam à chamada deserdação bonamente, que é uma deserdação indireta, não é uma deserdação em si própria, representa a posição dessas cláusulas no testamento, visando defender os direitos e os interesses de um herdeiro especificamente, ou de um grupo de herdeiros especificamente. Certo? Pois bem, então, em relação à deserdação, esses eram os pontos principais a ser destacados. Pergunto, pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Não, professor. Pronto, então, em relação ao testamento, né, a parte do testamento, tem ainda codicilo, legado, substituição, fideicomisso, colação, tal. Né, a colação é até uma coisa mais ampla, né, que representa as duas espécies de sucessão, mas eu dei um salto, depois vocês podem estudar em casa com mais tranquilidade, qualquer dúvida tiram comigo, mas são assuntos bastante extensos e que não daria tempo de falar disso hoje e na próxima semana. Então, eu resolvi dar prioridade para assuntos que são mais interessantes, que são mais, assim, são mais comuns na vida prática, né, de todos nós. E aí, por isso, né, eu estou encerrando aqui testamento, a gente já vai para outra parte, que é herança jacente e vacante, que é outro tema que ocorre bastante, né, e que é preciso a gente ver como é que ele funciona. Então, vamos a ele. Né? Então, herança jacente e vacante. Então, começando aqui pelo conceito, né? Na verdade, falando um pouquinho sobre esses dois temas,
Lá atrás, nas primeiras aulas, eu falei disso, né, que as heranças, na época lá do direito romano, elas começavam como herança jacente. Então, muito tempo atrás, né, alguns milênios atrás, a herança jacente era a regra no direito civil, e hoje eles são casos excepcionais, né? A herança jacente vacante são casos excepcionais, certo? Sempre que não houver ali herdeiros conhecidos no momento da abertura da sucessão, né? Porque se há herdeiro conhecido, a herança ela é transmitida da maneira que já aprendemos aqui na sucessão legítima e na testamentária, certo? Então aqui hoje, herança jacente vacante são casos excepcionais. Por isso que eu deixei para falar já no finalzinho do semestre, né? Então, a herança jacente, começando por ela. Qual o conceito, né? O que representa a herança jacente? A herança jacente é a herança cujos beneficiários ainda não são conhecidos. Ou seja, a herança jacente é aquele patrimônio que jaz, né? À espera de que os herdeiros se manifestem, de que eles venham tomar para si esse bem. E como não existe aqui res derelicta ou res nullius, né? Ou seja, as coisas não podem ficar sem dono, é preciso que se passe essa herança para alguém, imediatamente, né? É preciso que alguém administre essa herança. Então, enquanto não houver herdeiros conhecidos, alguém vai ser o administrador dela, como a gente vai ver aí na sequência. E como eles são casos excepcionais, então são processos, vamos dizer assim, transitórios, que vão ali avançando enquanto não houver um herdeiro que se manifeste, enquanto não houver um herdeiro que se habilite. A partir do momento em que o herdeiro se habilita a herança, mesmo que seja um só, essa herança jacente já é convertida para a herança comum, para o processo de inventário, certo? Então, aqui só vai persistir essa herança jacente e a vacante se não aparecer herdeiro. Se o herdeiro aparecer, aí a partir do momento em que ele aparecer, for realmente reconhecido como tal, aí acaba esse processo e ele é convertido para a herança comum, para inventário e posterior partilha. Bom, a previsão da herança jacente em geral, né, ela está ali no artigo 1819 do Código Civil, que determina, falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, veja, aqui na própria descrição do artigo 1819, já tem a determinação de que esse é um processo transitório, não é um processo definitivo, né? Então, esses bens vão ficar ali sob a administração do curador até a entrega desse bem para o herdeiro habilitado ou até que essa herança seja declarada vacante, né? Porque hoje a herança jacente e a vacante, elas são como se fossem, em alguns casos, fases. Então, você tem uma primeira fase, que é a jacente, e a segunda, que é a vacante. Nem sempre é assim, mas vamos ter casos em que você vai ter essas duas etapas, a herança jacente e vacante. Então, a herança jacente, em geral, seria uma primeira etapa, uma etapa preparatória para a segunda etapa, né, mais ali próxima, né, da definição dessa herança, que é a vacante, certo? Mas nem sempre é assim, como veremos na sequência, que é possível ter a herança vacante direta já, sem passar pela fase da jacência. Natureza jurídica da herança jacente, universalidade de bens, ou seja, é a mesma natureza do espólio comum. Então, aqui é uma herança como outra qualquer, é um espólio, certo? E, como tal, tem a característica de ser uma universalidade de bens, considerada bem imóvel por força de lei, do mesmo jeito que a herança comum, certo? Então, não tem distinção quanto a isso aqui na herança jacente. Cabimento. Em que situações vamos usar a herança jacente? Em que situações é possível aplicar esse instituto? A herança jacente é cabível para os casos em que os herdeiros legítimos ou testamentários não sejam conhecidos. Então, morreu lá o de cujos, não se sabe onde se encontram os herdeiros legítimos. Não se tem conhecimento ainda de que existe testamento e nem quem sejam os herdeiros testamentários. Então, abre-se a herança jacente, né? Já que esses bens não podem ficar sem dono. O patrimônio jamais pode ficar acéfalo, sem a cabeça, né? Sem alguém que administre esses bens. Bom, aí o artigo 1819 mencionou que, no caso da herança jacente, é preciso que alguém administre esses bens. E aqui nós vamos chamar essa pessoa que vai administrar os bens de curador da herança jacente.
né? Essa é a figura que aparece aqui, certo? O curador é uma pessoa nomeada pelo juiz. Não pode ser herdeiro, né? Porque se fosse herdeiro não tinha herança jacente. Então é uma pessoa, um terceiro, né? Que pode ser nomeado pelo juiz. Se o decújo já tinha planejado isso antes, pode ser que até no testamento ele tenha designado quem seria esse curador, um amigo dele, o administrador, né, dos seus bens, se já tinha, enfim. Então tem essas questões aqui que podem aparecer. Mas o juiz pode designar quem seja esse curador, certo? E muitas vezes, nas comarcas menores, tem pessoas que são até quase que profissionais, né, que já são ali pessoas da confiança do juízo e que sempre que aparece uma situação de herança jacente, ela já é nomeada como curadora desses bens, né? Então, isso pode acontecer nas cidades menores de ter ali uma pessoa que é quase um profissional, né? Toda herança jacente que aparece, ele é quem administra, porque é a pessoa, vamos dizer, de confiança do juízo daquela comarca. Bom, então, nomeado curador, quais são os seus deveres, né? Aqui, o que cabe fazer e o que não cabe fazer no caso de uma pessoa que vai exercer essa função de curadora da herança jacente. Bom, aí nós vamos nos recorrer ao Código de Processo Civil, né, o CPC, que tem lá suas determinações a partir do artigo 739. Nesse artigo 739 temos a seguinte determinação: a herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador, até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. É quase igual à determinação do artigo 1819. Né? Então, as funções básicas do curador são de guarda, conservação e administração da herança. Né? Ele não é herdeiro, mas ele vai agir como se fosse o administrador, em geral, do patrimônio deixado pelo decujus e que jaz à espera dos herdeiros. Então, incumbe ao curador, parágrafo 1º do artigo 739 do CPC. Primeiro, representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público. Ou seja, funções praticamente iguais às do inventariante. Né? Então, o inventariante é quem representa lá o espólio, né, a herança no inventário. O curador representa a herança jacente, seja no processo, em juízo, seja fora, né, com a intervenção do Ministério Público. Segunda função, ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes. Então, cabe ao curador essa função de administração. Cabe a ele guardar os bens, conservá-los, arrecadá-los e, se houver novos bens, né, que foram encontrados, então cabe a ele promover essa arrecadação para ser incluída na herança jacente. Então, observação importante, né, sendo necessário, o curador da herança jacente também pode pedir a alienação dos bens dessa herança. Porém, essa autorização estará vinculada aos casos previstos em lei. Daqui a pouco a gente vê em que situações é possível alienar bens da herança jacente. Então, é possível pedir alienação de bens? Sim, é possível. O curador pode fazer isso, mas só é possível alienar os bens desde que esteja previsto em alguns dos casos mencionados na lei e, claro, mediante autorização judicial, ou seja, o juiz precisa autorizar essa alienação. Não pode ser feita só porque o curador quer fazer. Ele precisa pedir autorização ao juiz e o juiz, com base nas causas previstas em lei, pode ou não autorizar a alienação dos bens da herança jacente. Então, isso aí já vimos, né? Os deveres do curador em geral estão aqui. Aí o terceiro, né? Outra função. Incumbe ao curador executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. Então, cabe a ele, né, manter a herança rígida, manter a herança ali funcionando, e cabe a ele tomar todas as medidas que sejam necessárias para conservar os bens e conservar a própria natureza da herança jacente. E cabe também ao curador apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa. Então, todos os meses é preciso fazer o balanço contábil dessa herança, né? O que foi arrecadado, o que foi gasto para manter a herança, para mostrar ao juiz, né, um balanço sobre o patrimônio deixado pelo decujus. Quanto sobrou ali de bens? Quanto está sendo gasto para manter esses bens existindo, né, e funcionando?
Então, isso é importante e a cada mês é importante mostrar, e é obrigatório isso mostrar, o balancete de receitas e despesas. E ao final da gestão, né, o curador não vai ficar a vida toda administrando a herança, em algum momento ele vai entregar essa herança, né, seja lá para o outro herdeiro, seja para converter a herança em vacante, aí quem vai administrar é o setor do Estado, né, responsável, ou, se for necessário, trocar o curador por outro, né? Ele cometeu algum ato ilícito aí, alguma irregularidade, então vai ser necessário nomear outro curador. Então, ele deixa a gestão e sempre que ele tiver ao final da gestão, ele precisa prestar contas. Então, ele faz lá o balancete, receita e despesa mensalmente. Mas, ao final, ele precisa mostrar um balanço completo, né? Um balanço finalizado do que foi feito, do que foi arrecadado, do que foi gasto, para mostrar qual foi o patrimônio deixado lá no início e qual é o valor de patrimônio existente no momento em que ele vai deixar o curador essa função. Outros deveres. Além desses do 739, né, cabe ao curador também observar os direitos e deveres previstos nos artigos 159 a 151 do CPC. Aí tem alguns direitos, porque a gente só viu deveres, né? Então tem deveres, mas tem também alguns direitos que vão aparecer aí. Então, artigo 159 do CPC. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Então, em geral, é função do curador, já tínhamos visto isso, guardar, conservar os bens. E lembrando que ele é como se fosse um depositário. Então, pode entrar aí a questão do depositário infiel nessas situações, né? 160 do Código de Processo Civil, artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Então, o curador da herança jacente ele pode ser remunerado, né? O valor da remuneração vai variar de acordo com o valor do patrimônio deixado pelo de cujus. Então, não pode ser um valor excessivo, né, que configure quase que uma transferência da herança para o curador, porque ele não é herdeiro, e nem pode ser um valor irrisório, né, que acabe desestimulando a atuação do curador nessa função. Então, o juiz vai levar em consideração o valor do patrimônio deixado pelo falecido para estabelecer qual seria essa remuneração, né, o valor, o quantum que vai ser pago para esse curador fazer, né, desempenhar essa função. Então, o juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Então, é uma herança complicada, é uma herança que tem muito patrimônio, que tem bens espalhados pelo país ou até fora dele. Então, aí é possível que o curador peça ao juiz para ter ajudantes, os seus prepostos, né? Que, claro, também vão receber remuneração por isso, né? Aí o juiz pode sim nomear, né? Esses prepostos podem confirmar essa nomeação, né? E aí, claro, esses valores vão ter que ser divididos aí, né? O curador vai receber remuneração, os prepostos também, mas logicamente os prepostos receberão remuneração menor. E tudo isso tem que ser configurado de forma que não se tenha ali um confisco da herança, né? Então o valor a ser pago tem que ser proporcional ao que tem ali na herança e que não configure essa transferência do bem do falecido para os seus herdeiros, ou melhor, para o seu curador, né? Porque aí ele não é herdeiro dessa herança jacente. Artigo 161, depositário ou administrador responde pelos prejuízos que por dolo ou culpa causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a ver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Então, claro, né? Se há condutas ilícitas do curador da herança jacente, ele vai poder sim responder civilmente por esses prejuízos, né? Então pode haver ação de perdas e danos contra o curador, né? Ele pode perder a remuneração que lhe foi arbitrada, mas ele tem o direito de pelo menos receber ali em caráter indenizatório aquilo que foi gasto durante o exercício desse encargo. Pelo menos as despesas que ele teve, ele pode ser ressarcido, pelo menos isso, né? Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, lembrando que
A prisão civil do depositário infiel foi algo já discutido pelo Supremo Tribunal Federal, então já não há mais essa possibilidade, né, da prisão civil do depositário infiel no Brasil. Então pode haver outras punições penais, mas a prisão não. Mas o depositário infiel pode responder civilmente, como a gente viu tranquilamente, por perdas e danos causados aí à herança em si, né? Não necessariamente aos herdeiros, porque eles ainda não estão conhecidos, né? Não são conhecidos, mas a herança em si, já que vimos que a herança é um ente despersonalizado, não é uma pessoa, mas pode ter representação em juízo, inclusive perante o curador da herança jacente. Agora vamos às fases da herança jacente, né? Como é que a gente vai ver o passo a passo desse processo? Bom, a herança jacente é um dos raros casos no direito em que é possível, inclusive, iniciar o seu processo de ofício, certo? Vocês sabem muito bem que o princípio básico do processo civil é de que o Poder Judiciário só pode agir mediante provocação. É preciso que alguém vá até o juízo, né, e ajuize uma ação, né, ingresse com uma ação. Mas aqui, diante das circunstâncias excepcionalíssimas, né, que cercam a herança jacente, é possível, é um dos pouquíssimos casos que existem no direito em que é possível o juiz iniciar o processo de herança jacente de ofício. Então, a herança jacente pode ser iniciada até mesmo de ofício pelo juiz da comarca do decujus. Como não tem herdeiro para fazer isso, então o juiz pode iniciar de ofício esse processo. Claro, ele vai precisar ser notificado disso, né? Dificilmente hoje, numa sociedade, né, de 210 ou mais de 210 milhões de habitantes, é humanamente impossível para que o juiz conheça todas as pessoas as quais estão ali submetidas à sua comarca ou à sua vara de família ou sucessões, né? Então, é preciso que alguém comunique ao juiz, mesmo que informalmente, que morreu essa pessoa e que ela não deixou herdeiros conhecidos. Pelo menos não se sabe quem são os herdeiros dela. Então, pode ser uma pessoa comum ou pode ser um policial, né, a autoridade policial, que vai lá e comunica ao juiz que houve essa morte e que não há herdeiros conhecidos. Aí o juiz abre esse processo de ofício, inicia, né, pode tomar a iniciativa para, né, começar o processo, mesmo que seja ali de ofício. É possível? É. Então, o artigo 738 prevê isso, né, numa disposição bem sutil. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Então, o dispositivo que dá ao juiz esse direito, né, de iniciar o processo de ofício, é essa expressãozinha que aparece aí, procederá imediatamente, ou seja, assim que o juiz souber que a pessoa morreu e não deixou herdeiros conhecidos, ele já pode começar o processo, ele já pode iniciar a arrecadação dos bens para ver o que é que esse decujus deixou, certo? Então, o CPC dá essa possibilidade para que o juiz inicie o processo de ofício, certo? Aí, então, né, o juiz pode dar início à arrecadação, tão logo saiba da morte dessa pessoa sem deixar herdeiros. E aí, então, vamos para a segunda fase, que é justamente a arrecadação de bens. O artigo 740 traz, né, a forma pela qual se faz a arrecadação dos bens da herança jacente. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado. Aí, uma coisa importante, porque aparece já o curador, né? Tem lá início de ofício e já aparece aqui o curador. No meio dessas duas fases, pode haver a nomeação do curador, mas não é obrigatório, certo? Então, pode ser que o curador já tenha sido nomeado aí, ou seja, o primeiro ato do juiz foi logo nomear um curador, ou pode ser que o juiz tenha preferido iniciar pela arrecadação, e aí depois é que vai aparecer o curador. Então, está o curador aí no artigo 740, mas ele nem sempre está presente já nessa fase, nesse início. Pode ser que ele seja nomeado depois do início da arrecadação de bens, certo? Então, a presença do curador não é obrigatória aqui para o início da fase de arrecadação de bens.
pode ser que ele seja nomeado no decorrer da fase, certo? Então, o que importa aqui de início é isso, né? É que o oficial de justiça vai estar lá, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria do fórum, né? Para poder fazer o arrolamento dos bens e descrevê-los no auto circunstanciado. O arrolamento é a descrição dos bens, né? Então, eles serão levantados os bens e serão descritos. Então, aí, isso é feito pelo oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria do fórum em que vai, né, transcorrer a ação de herança jacente. No parágrafo 1º, não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens com 2 testemunhas que assistirão às diligências. Então, o juiz quase nunca pode ir, né? Mas aí é o caso lá, vai o oficial de justiça, mas nem ele pode ir. Aí o juiz pode requisitar a autoridade policial que faça esse papel, né? Que o policial vá até lá a residência do de cujos e faça essa arrecadação e o arrolamento dos bens, a descrição no auto circunstanciado, né? No auto próprio. Só que aí a autoridade policial vai levar 2 testemunhas que vão assistir às diligências. Podem ser outros 2 policiais ou podem ser pessoas ali próximas que moravam, né? Vizinhos que moravam próximos ao de cujos. Não estando ainda nomeado o curador, veja, né, que não é obrigatório nomear o curador para ter a arrecadação. Então, não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo nos autos, depois de compromissado. Então, se ainda não houver curador, mesmo após a arrecadação dos bens, o juiz nomeia provisoriamente um depositário e vai caber a ele dessa função de guarda dos bens até que apareça o curador ou até que surja o herdeiro nomeado ali, o herdeiro devidamente habilitado. Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo auto de inquirição e informação. Então, tem esse auto, né? E aí serão ouvidas outras pessoas que moravam na casa. Pode ser que essa pessoa não morasse sozinha, morasse com amigos, outras pessoas. Podia ser que tivesse lá empregado ou empregados na casa, então eles são ouvidos. Outros moradores, né? E os vizinhos. E tudo isso vai sendo, então, documentado para ser depois levado ao juiz. E aí, o parágrafo 4º, mas falta menos de 1 minuto para acabar aqui a aula. Então, eu volto a falar sobre a arrecadação de bens na próxima semana, em que eu vou começar já falando sobre isso. E vamos encerrar na próxima semana o assunto herança jacente e vacante. Então, a gente se vê na próxima sexta, já que quinta-feira é feriado, tá? Bom fim de semana, boa semana, a gente se vê novamente na sexta-feira. Certo. Eu também, professor. Tudo Tchau. bom. Tchau. Tchau.